Muito bem. Eu quero que a gente abra nossas Bíblias lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do versículo 42 ao 47. Atos 2, do 42 ao 47. Quero que vocês, por gentileza, acompanhem esta leitura. Nos diz assim a palavra de Deus: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão, com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedir a Deus que nos abençoe com a sua palavra nessa noite. Pai, é bom nos reunirmos, te adorar. É bom nós podermos conversar, termos comunhão com os irmãos, mas tudo se torna pleno e satisfatório quando nós ouvimos a tua palavra, a tua voz para as nossas vidas. O Senhor conhece todas as coisas. O Senhor conhece nossas preocupações, nossos sonhos, nossas dores, nossos medos. E por isso clamamos, fala conosco, ensina-nos conforme o teu querer, a tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a matemática da unidade da igreja é o tema que eu quero tratar nesta noite. A primeira vez que eu preguei essa mensagem foi em 2011. Eu espero que tenha melhorado, não piorado, mas ela me edificou muito, me alimentou e espero que alimente a vocês também. Nós vivemos em um tempo muito peculiar. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas, elas, embora estejam conectadas a muitas outras pessoas e a muitas coisas, elas cada dia mais estão distantes em relacionamentos. Nós podemos perceber que existe uma superficialidade nos relacionamentos hoje em dia. E ainda tem uma grande vantagem: quando você não gosta muito do assunto ou do jeito que a pessoa fala, você bloqueia. Antigamente você tinha que perder amizade, você tinha que. Era outra solução, agora não. Basta bloquear, basta não responder ou coisa semelhante. Um filósofo que já faleceu, mas ele é recente, Zygmunt Bauman, ele dizia o seguinte, que nós somos parte de uma sociedade líquida. Ou tudo é superficial, tudo passa muito rápido hoje em dia. Inclusive, dizia ele, os relacionamentos. Os relacionamentos, eles passam, eles ocorrem hoje de uma forma muito singular. E eu queria que nós olhássemos para esse texto aqui e percebêssemos que igreja diferente, que vibração, que comunhão, que relacionamentos profundos existiam lá na igreja primitiva. E pensando nisso daqui, eu quero que a gente observe uma comunidade, além de acolhedora, amorosa e participativa em tudo, percebamos a matemática da igreja para a igreja aqui, para a unidade, para a comunhão, para um viver diferente. E eu quero que toda vez que eu falar igreja, você e eu, nós pensemos sobre nós. Nós não somos a igreja, cada um de nós, mas somos parte da igreja. Cada um de nós é um pedacinho da igreja de Jesus Cristo. As operações da matemática, elas são basicamente, adição, divisão, subtração e multiplicação. E nós vamos analisar isto aqui nesse texto que lemos. O que é que nós poderíamos aprender nessa noite para fortalecer a igreja da qual eu e você somos parte? Primeiro, nós precisamos adicionar constantemente a essa igreja o ensino da palavra de Deus.
Segundo o texto que lemos, versículo 42 diz: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. A igreja primitiva entendia que ninguém cresce espiritualmente sem ter perseverança na palavra de Deus. Eles, no início do caminhar da igreja, eles entenderam isso, eles se reuniam, eles ouviam a palavra, eles se reuniam para estudar a palavra, para cantar a palavra. Essa igreja compreendeu isso. O ensino dos apóstolos era baseado na palavra de Deus, na interpretação, na reflexão. Jesus havia ordenado antes: ensine os novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Mateus 28. Ensinem a eles, aqueles que estão vindo ouvir a palavra, estão fazendo parte da igreja, eles precisam aprender. Eu não sei o que tem acontecido ao longo do tempo. A nossa igreja é uma igreja simples, e eu espero que ela seja sempre assim, mas eu tenho percebido um tempo onde as pessoas não têm verdadeiramente como prioridade aprender a palavra. E esse, eu não vou dizer defeito, mas esta falha, ela reflete na vida das pessoas. Ela tem refletido nas famílias, ela tem refletido nos casamentos, ela tem refletido na vida das pessoas. Muitas vezes as pessoas dentro das igrejas às vezes abarrotadas de gente. Eu confesso, eu fico muito feliz quando eu vejo igrejas cheias, porém, a igreja precisa se alimentar desta palavra. A vida cristã, gente, ela não é vivida e nem traz amadurecimento sem que haja o exercício da fé. Vamos pensar, um atleta, para ser um bom atleta, ele treina repetidamente. Ele treina hoje, ele treina amanhã, ele treina depois da manhã, ele treina depois, e ele continua, mesmo depois de vitórias, treinando. Porque se ele não treinar, se ele não alimentar esta área da sua vida, ele não tem nem como competir. Um músico ensaia. Hoje ensaia de manhã, ensaia à tarde, ensaia amanhã, ensaia para poder exercer bem a sua profissão. Se você olhar para todas as áreas, para todas as profissões, as pessoas que se destacam são aquelas que com afinco, com interesse, estudam, trabalham, exercitam, repetem várias e várias vezes o exercício da sua profissão. E essas pessoas acabam se destacando. A igreja não é diferente. Ninguém amadurece espiritualmente lá dentro de casa. Ninguém amadurece espiritualmente no casamento sem o auxílio da palavra de Deus. E essa igreja primeira que a gente vê aqui, vibrante, alegre, unida, ela entende isso. O cristão precisa ser perseverante na palavra. O que te socorre, o que te tira às vezes de um túnel de tristeza, ou às vezes de feridas e de machucados na vida, é a palavra de Deus e o Deus desta palavra. Como é que nós podemos ser relapsos a isso? A não ser que eu e vocês compreendamos que isso aqui é importante, mas não é tão importante. Agora, eu sei que esta mesma palavra que nós lemos hoje, estamos expondo, ela é a palavra da esperança, da restauração. Então é sempre tempo de mudarmos, é sempre tempo de alterarmos o exercício nas nossas vidas da palavra de Deus. Você precisa participar de cultos, você precisa participar de estudos, você precisa ler essa palavra diariamente. Diariamente. Diz o versículo 46, adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade. Havia constância, havia compromisso, havia vida espiritual. Eu não quero que nenhum de nós se sinta
frágil ou constrangido nesta noite, a não ser pela palavra. Para que a gente compreenda Deus falando conosco, olha, você precisa de mim, você precisa desta palavra. O Espírito Santo falando conosco, olha, sabe algumas dificuldades que você está enfrentando? Com a minha palavra, será menos difícil. Há possibilidades. Existem algumas vertentes que você precisa e necessita conhecer. Uma igreja sem palavra de Deus prática na vida, ela se torna fraca. E lembra, eu estou falando de igreja como cada um de nós sendo uma parte, um pedaço desta igreja. Mas em segundo lugar, nós precisamos dividir o pão e a vida. Precisamos dividir o pão e a vida. A nossa igreja presbiteriana da Graça divide bem o pão, né? Todo domingo que a gente se encontra é uma alegria. Mas nós precisamos dividir o pão e a nossa vida. O texto diz: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Novamente, no versículo 46, reuniam-se nos lares para comer, partiam pão com grande alegria e generosidade. Partir o pão era mais do que simples refeições, era compartilhar a vida. A igreja, ela não vivia isoladamente. E eu creio que uma das marcas do nosso tempo, gente, é a individualidade. O individualismo é muito grande no nosso tempo. Tanto que eu acho que é a geração que mais usa pronomes possessivos que já existiu. Minha casa, meu carro, meu isso, meu aquilo, meu. Nós parecemos crianças. A criança que nunca viu um brinquedo, não é dele, é do coleguinha, ele pega e diz o quê? É meu. Nós somos o povo do pronome possessivo. Essa igreja, eles caminhavam juntos. Hoje, a gente encontra muita gente cercada de pessoas, mas vivendo em solidão. Muita gente que tem chorado às escondidas, mas caminha no meio de um monte de gente, às vezes trabalha num lugar que tem só perto dela ali 200 pessoas, outros 100, 50, ou tanta gente, no meio de tantas pessoas, mas são extremamente solitárias e Deus conhece essas vidas. Deus conhece cada um de nós. Partir o pão, gente, fala de intimidade. Na minha casa, pelo menos, eu creio que na sua também, ninguém se assenta à minha mesa sem que eu convide e sem que eu convide com satisfação para isso. Eu, minha esposa e assim por diante. A mesa fala de intimidade. A igreja sempre teve essa marca. A mesa aproxima. A mesa cria vínculos. Jesus sempre utilizou o momento da mesa para ensinar seus discípulos. Tanto que agora tem uma igreja assim. Jesus consolou na mesa, Jesus restaurou na mesa, Jesus curou à mesa. A comunhão da igreja pode existir. É muito bom aqui na igreja, quando a gente está junto, depois que a gente vai tomar um café ou comer um lanche. Isso é maravilhoso. Eu sempre desejei isso na igreja em que Deus me permitiu e me deu o privilégio de pastorear. Mas tem que ser um pouco mais que isso. Tem que compartilhar a vida também. Eu gosto muito quando eu tenho a oportunidade de visitar cada um de vocês aqui, para orar com vocês, para comer um pedaço de bolo, tomar um café, tomar uma água, bater papo, orar, pedir a Deus, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família. O texto diz que essa igreja, ela fazia isso com grande alegria e generosidade. Claro, para nós convidarmos pessoas à mesa, para nós compartilharmos a vida, além de termos que nos aplicar para fazer isso, temos que ser generosos, porque isso gasta tempo e dinheiro. O dinheiro eu acho que é menos, mas o tempo gasta. Nós hoje, a maioria das pessoas parece que não tem tempo, né? Tudo não tem tempo. Havia sinceridade nesse povo, simplicidade e amor verdadeiro. A igreja que não tem essas marcas, irmãos, alguma coisa está errada com ela. Nós temos que ser simples, sinceros e, de fato, ter amor uns pelos outros.
Quando a igreja aprende a repartir a vida, a igreja cresce, a unidade se estabelece. Unidade é diferente de igualdade. Uma igreja nunca vai ter gente igual. Louvado seja Deus por isso. Porque é na multidiversidade, na multiplicidade de pessoas, de gênios, de cultura, que existe a riqueza da igreja. Agora, unidade é nós estarmos juntos caminhando numa mesma direção, por todas as nossas diferenças. Que Deus seja sempre misericordioso com a nossa igreja, para que isso seja também verdade em nossas vidas. Em terceiro lugar, nós precisamos, para fortalecer a igreja, subtrair o egoísmo e a indiferença. Olha, o versículo 44 que lemos diz: os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. O versículo 45 ainda diz: vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com aqueles que necessitavam. Esse texto não está ensinando comunismo ou socialismo. Esse texto está ensinando o que é um amor prático, verdadeiro. A igreja entendeu que não podia viver indiferente ao próximo. Era um tempo dificílimo esse do Novo Testamento, em que Atos dos Apóstolos é escrito. É um tempo em que o Império Romano começa a sufocar aqueles que diziam ser cristãos. Começa a tomar propriedades, começa a tirar empregos, a subsistência do povo. E a igreja, quanto mais é perseguida dessa forma, ela mais se aglutina nos sentimentos, na comunhão e na preocupação com o próximo, na sensibilidade com o próximo. A igreja entendeu isso. A igreja compreendeu de dentro para fora que o amor era importante, o socorro era importante. Sabe, irmãos, eu me lembro de uma vez que terminamos um culto semelhante a este, e Deus incomodou meu coração acerca de um irmão da igreja na época, há muitos anos isso. E eu peguei a minha esposa e falei: nós vamos na casa do fulano de tal fazer uma visita. E fomos. E você via ele, conversava com ele era uma pessoa sempre alegre, disposta. E quando nós chegamos lá, irmãos, a esposa dele já nos recebeu chorando. Eu entrei na casa dele com a Simone. E eu falei: o senhor vai me perdoar, mas eu quero ver sua despensa. Irmãos, não tinha um pedacinho de pacote de feijão naquelas despensas dele. Não havia nada. E ele chorando igual criança. E nós providenciamos o que foi necessário e suprimos a necessidade, ajudamos aquele irmão. Isso é o que o Espírito Santo nos inclina a fazer. Não é possível que alguém no nosso meio esteja passando por alguma dificuldade assim e a gente nem saiba, ou nem se preocupe, ou nem faça nada. Isso é evangelho prático. Evangelho prático. Vou dar um exemplo melhor para a gente entender. É como se nós fôssemos tapadores de buraco em Campo Grande. Não era para ter buraco do jeito que tem. Se fosse depender de nós. A vida do meu irmão e da tua irmã é importante. É por isso que nós temos que conversar, é por isso que nós temos que dialogar. Pastor, mas hoje é tão difícil, isso é rápido. Mas você tem o WhatsApp de todo mundo da igreja? Você tem mandado um WhatsApp, pelo menos para aquele: olha, meu irmão, eu tenho notado a sua falta. Eu tenho notado a sua ausência, você está bem, você está com saúde. Olha, eu tenho orado por você. E ora mesmo, não custa nada, gente. Uma oração que a gente faça, 2, 3. Mas às vezes a gente só cumprimenta as pessoas no aniversário. É bom, no aniversário é bom, mas é só uma vez por ano, né? Ninguém faz aniversário 8 vezes, 10, pelo menos uma por mês, não faz. Preocupe-se, nós temos que ser práticos. No tempo dos apóstolos e da igreja primitiva, não tinha WhatsApp, celular, não tinha internet. Nós temos, até aqui na igreja tem o Wi-Fi. É prática, irmãos. É prática. A igreja também deve ser promotora da paz. O que significa isso? Irmãos, quando você coloca algumas pessoas diferentes no mesmo grupo, como nós somos, é inevitável que às vezes surja um conflito, que às vezes surja um mal-entendido, mas nós, o povo de Deus, temos que ser pessoas que promovem a paz. E algumas coisinhas, a gente passa por cima, resolve, vai caminhando, vamos à frente. O que passou, passou. O que ficou para trás, ficou para trás. O que nós temos para viver, gente, é da agora
até o dia que Deus o chamar. Igreja promove paz. Igreja permanece unida quando todos pensam numa mesma causa, sendo muito embora diferentes. Diz que uma vez um mendigo ganhou um lanche. Alguém se compadeceu daquela situação e mandou fazer o lanche num comércio próximo a ele. E quando o lanche estava quase pronto, ele falou assim: olha, pode cortar o lanche ao meio? O mendigo falou. Aí aquela pessoa falou: por quê? Você vai guardar uma parte para comer mais tarde? Ele falou: não. É que tem uma outra pessoa na praça ali que também está com fome. Isso é evangelho prático. Evangelho prático é você e eu, nós termos é, uma reserva financeira, é nós termos comida à vontade e nos preocuparmos com aquele que a gente sabe que está passando por alguma dificuldade. Isso é evangelho prático. Isso é o que Jesus fazia, isso é o que Jesus ensinou. E a igreja tem que ser assim. Finalmente, eu quero pensar sobre Deus multiplicando graça, poder e salvação. Olha só. O versículo 43 diz: havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais, milagres e maravilhas. Versículo 47: sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Eles eram adoradores de verdade, abriam seus corações de forma sincera na presença de Deus, viviam desse jeito, eles viam cada dia mais a igreja crescer, se desenvolver, porque Jesus, diz o texto, ia salvando pessoas. Olha, nós somos o povo de Deus, os milagres, os sinais têm que prosseguir. Nós temos que contar com a simpatia de quem é de fora da igreja, nossas famílias. Muito, embora às vezes a gente encontre entraves e dificuldades, nós temos que contar com a simpatia das pessoas. E nós temos que ver pessoas sendo salvas. Quando existe unidade verdadeira, quando nós fazemos aquilo que vimos até aqui, é normal que ocorram milagres, é normal que nós adoremos, é normal que pessoas sejam salvas. Jesus nos convida só para vivermos o Evangelho, sem exagero. Nós não precisamos nos aprofundar demais nisso, naquilo. Não, Jesus fala: vinde, eu vou aliviar vocês, o meu fardo é leve. E vocês, conforme estiverem vivendo, outras pessoas vão ver, vão perceber, e elas também virão a minha. E isso vai sendo retroalimentado dentro da igreja. A igreja de Atos impactava as pessoas. A gente vai lendo Atos dos Apóstolos e vai vendo assim, e a cada dia o Senhor acrescentava mais e mais almas. O importante não era que a igreja crescia em número, o importante era que pessoas iam sendo salvas, pessoas estavam sendo assistidas, pessoas estavam sendo curadas, pessoas estavam sendo transformadas. Gente, o mundo que a gente vive, seja em qualquer época, está cansada de religiosidade vazia. As pessoas não querem mais saber. As pessoas já estão por aqui com gente desonesta e com gente que só da boca para fora tem discurso. As pessoas são mudadas e são impactadas quando a vida daqueles que estão próximos a ela impacta na prática. O socorro ao doente, o socorro ao faminto, o auxílio a quem está depressivo, o auxílio a quem está precisando de ajuda. E quando a igreja vive assim, o Senhor continua acrescentando vidas a ela. Eu estou dizendo isso tudo, e essa mensagem vai de encontro a isso, para que nós compreendamos o que é preciso, pastor, fazermos para sermos uma igreja relevante. Viver com prática este evangelho. Conclusão: a igreja de Atos não era perfeita. Não era mesmo. Olha, ali tinha gente, às vezes, fofoqueira, tinha gente que, às vezes, mentia, tinha gente que, às vezes, como dizem, pisava na bola. Mas era uma igreja muito abençoada por Deus, porque buscava aprender juntos. Eles eram unidos, eles oravam juntos, eles cantavam juntos, eles choravam juntos. Por isso Deus fazia tantas coisas entre eles. E eu creio que é o mesmo Deus e ele faz as mesmas coisas hoje.
A matemática da unidade que agrada a Deus, ela adiciona a palavra, ela divide a vida, compartilha da própria vida, ela subtrai de si o egoísmo, o individualismo e também percebe Deus multiplicando graça, que é o favor que a gente não merece. Nós somos favorecidos no trabalho, nós somos favorecidos na família, nos nossos relacionamentos. Todos os dias nós somos favorecidos, até quando as coisas dão errado. Podem ter certeza disso. Talvez hoje Deus esteja chamando cada um de nós aqui como igreja, como um pedacinho, como uma parte da igreja, para viver como igreja. No que a gente precisa mudar? No que nós precisamos crescer? O que a gente precisa tirar, subtrair? Que Deus nos faça uma igreja humilde, relevante para Ele e relevante para o próximo. Que Deus assim abençoe minha vida e abençoe também a sua vida. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar para nós pedirmos a Deus que nos prepare para presenciarmos isso, né? Para vivermos isso. Senhor, a igreja é tua, o povo é teu, nós todos aqui fazemos parte deste rebanho. Existe distinção porque o Senhor nos fez diferentes, mas deve existir unidade, deve existir uma só direção para a tua igreja. Assim, clamamos, seja misericordioso para com cada um aqui nessa noite. Seja misericordioso para com a tua igreja, teu povo, parte da igreja invisível do Senhor. Essa igreja militante que está aqui lutando ainda, enfrentamos todos os problemas possíveis. Mas como é bom sabermos que o Senhor derrama graça sobre graça em nossas vidas. Meu Deus, que nessa nova semana que se inicia, o Senhor seja o nosso socorro primeiro. Que o teu poder se manifeste na nossa fraqueza. Que nossas famílias, nossos filhos, netos possam ser abençoados, acompanhados pela graça e misericórdia do Senhor. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.